Bom dia, meu nome é Pedro Jacques Sampaio e junto aos meus colegas Júlia Martins Rabelo e Rafael Luiz Ferreira Figueiredo, estaremos realizando dois exercícios relacionados ao curso de Cálculo 1 da Faculdade Cefet-MG, e esses exercícios estarão relacionados à matéria de taxa de variação e de otimização. Nosso professor e orientador é o Jonatas Douglas de Oliveira. E agora nós estaremos dando início à resolução das duas atividades. Bom dia, eu sou o Rafael, eu vou estar explicando a questão 1, então vamos lá. Uma certa quantidade de areia é despejada a uma taxa de 20 metros cúbicos por minuto, formando um monte cônico. Se a altura do monte for sempre o dobro do raio da base, com que taxa a altura estará crescendo quando o monte estiver a 8 metros de altura? Então vamos lá. Aí tem uma imagem, né, de um cone com as respectivas incógnitas, altura e raio. E no próprio enunciado fala que a altura é o dobro do raio. Então a gente já pode tomar como noção que o raio também vai ser a metade da altura. E nesse exercício a gente vai ter variáveis como o tempo, representado pela letra T, V, volume, H, altura e R, raio. As taxas que foram fornecidas no exercício são a taxa de areia despejada, é de 20 metros cúbicos por minuto, e que ele está pedindo no final do exercício é com qual será a taxa da altura que vai crescer quando a gente tiver uma determinada altura, que no caso seria 8. Então vamos lá. Em primeira instância, a gente tem que lembrar sobre a fórmula de um volume de um cone, que é πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Como a gente quer, no final, a gente quer a taxa relacionada à altura, a gente tem que deixar esse volume em função da altura. Então, por isso era então importante a gente escrever aquela denotação ali no início, que o raio vai ser a metade da altura e que a altura vai ser o dobro do raio. Quando a gente usa a fórmula do cone, a gente já viu lá que tem um raio, então a gente já pode fazer essa substituição lá pela que o raio é a metade da altura. Então o volume vai ficar π vezes a altura dividido por 2 ao quadrado, entre parênteses, vezes a altura novamente, dividido por 3. Quando a gente resolve isso, fica π sobre 3 vezes h ao cubo ou dividido por 4, ou então π dividido por 3 vezes h ao quadrado dividido por 4 vezes h novamente. E aí, a gente tem que estar, como é uma questão relacionada à taxa, a gente tem que estar ligando com derivada. Então, a primeira derivada a gente vai relacionar em relação ao tempo. Quando a gente deriva isso em relação ao tempo, a gente vai ter que π sobre, já resolvendo assim de princípio, vai ficar π sobre 12, abre parênteses, dh dt sobre h ao cubo. Como ali a gente tem uma incógnita, a gente não deriva ela, a gente vai derivar somente, o π também é uma incógnita que não se deriva, a gente vai derivar somente o h ao cubo, que lá no, como a gente vê na última linha lá, fica dv sobre dt é igual a π sobre 12 vezes a derivada de h ao cubo, que é 3h ao quadrado, vezes dh dt. Agora, a gente já está muito mais na parte de finalizar o exercício, porque a gente sabe, a gente tem alguns dados do exercício. Porque fala que o volume, quando acontece o volume da derivada do tempo é igual a 20. Então, a gente só substituiu o 20 no lugar do volume lá, o dv sobre dt. E jogou na fórmula, claro. E agora também a gente tem que relembrar que o exercício forneceu dados para a gente. Ele falava que ele está perguntando qual é a altura que a taxa vai crescer num determinado momento de uma altura. E a gente tem o valor dessa altura, que no caso é 8. Aí é só a gente substituir no lugar do h ao quadrado que a gente tem lá na fórmula. Resolvendo isso, vai ficar 20 igual a π sobre 12 vezes 3 vezes 8 ao quadrado vezes dh dt. E esse dh dt é a taxa de altura que vai crescer quando a altura tiver 8 metros de altura. Resolvendo isso, vai ficar 20
é igual a π sobre 12 vezes 192 vezes dH dt. Simplificando isso, vai ficar 20 é igual a π vezes 16 dH dt. Desculpa. E quando a gente isola o dH dt, que é o que está pedindo no exercício, que é a taxa de altura crescendo quando o monstro tiver 8 metros de altura, a gente vai achar que dH dt é igual a 20 sobre 16π. E como isso a gente sabe que é uma coisa que dá para simplificar, a gente chega que a taxa de altura que estará crescendo quando o monstro tiver 8 metros de altura será de 5 dividido por 4π metros por minuto. E é isso a resolução do exercício 1. Agora a gente vai seguir com o exercício 2. Obrigado. Bom, o exercício 2 nos fala que um fabricante de latas deseja fabricar uma lata na forma de um cilindro circular reto com um volume de 16 π centímetros cúbicos. Determine o raio e a altura da lata para que um mínimo de material seja usado em sua fabricação. Aí a gente tem a imagem de um cilindro. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar é o volume do cilindro, que é dado por V igual a π vezes R ao quadrado vezes H. E aí, substituindo pelo dado que a gente dá na questão, de que o volume é 16π, nós temos que 16π é igual a π vezes R ao quadrado vezes H. E isolando o H, temos que H igual a 16 sobre R ao quadrado. Só que, para saber a quantidade de material a ser utilizado, a gente vai precisar da área do cilindro. E a área dele, a área total, no caso, é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, substituindo, temos que a área total é igual a 2π vezes R ao quadrado mais 2π R vezes H. Então, a área total é 2π R ao quadrado mais 2π R 16 sobre R ao quadrado, trocando, né, o H pelo que a gente tinha obtido na fórmula do volume. Então, temos que a área total é 2π R ao quadrado mais 32π sobre R. Agora, é necessário calcular a derivada total, derivada da área total, para que nós possamos encontrar os seus pontos críticos, né? Nesse caso, vai ser o seu ponto de mínimo. Aí nós fazemos a área total derivada é igual a 2πr ao quadrado derivado mais 3π sobre r derivado. Esse é 32π sobre r, na verdade, né? Esse 32π sobre r, nós temos que usar a regra do quociente, certo? Aí fica 32 derivado vezes r, menos 32π vezes r derivado, isso tudo dividido por r ao quadrado. Isso no final nós temos menos 32π sobre r ao quadrado. O 2πr ao quadrado, como 2π é um número, certo? Π não é uma variável, nós podemos simplesmente passar, fazer a derivada comum, digamos assim, certo? Passar apenas os dois multiplicando e subtrair um do expoente. Fazendo um MMC, isso aqui tudo, nós temos que a área total é igual a derivada da área total, certo? É igual a 4π R3 menos 32π, isso tudo dividido por R ao quadrado. Na verdade, a gente ainda pode simplificar mais um pouco, né? Colocar o 4π em evidência. Então, a área total é igual a 4π, que multiplica r ao cubo menos 8, isso tudo dividido por r ao quadrado. E vale lembrar que essa função só está definida se r for diferente de zero, certo? Porque se r for zero, zero dividido, um número dividido por zero não existe, certo? Agora, devemos igualar essa derivada a zero, né? Porque é onde, como nós encontramos os pontos críticos, certo? Então, a derivada da área total é igual a zero, isso é igual a 4π vezes r ao cubo menos 8 dividido por r ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a zero. E para isso aqui tudo ser igual a zero,
apenas o 4π vezes r ao cubo menos 8 tem que ser igual a zero. Então, passando o 4π dividindo, né? O zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, nós ficamos que r ao cubo menos 8 é igual a zero. Passando o 8 para o outro lado, nós temos que r ao cubo é igual a 8. Consequentemente, nós temos que r é igual a 2. Substituindo esse valor nós encontramos um valor de raio correto. Substituindo esse valor naquela fórmula que nós tínhamos, naquela valor de h que nós tínhamos descoberto antes, certo? Onde que h era 16 dividido por r ao quadrado. Nós temos r. Então, nós descobrimos que a altura vai ser de 4 centímetros. Para que a lata tenha um mínimo de material para ser usado, né? Então, logo, o cilindro deve ter 2 centímetros de raio e 4 centímetros de altura para que possa ser utilizado o mínimo de material na fabricação. E é isso. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.